quero começar essa manhã lembrando, lembra daquela mão de onde aqui? Quem é essa mão? Do Pai, que passou o fogo para e do coração do Filho para a igreja, para a humanidade, para nós. E é nesse fogo que nós vivemos, é nesse contexto que nós estamos vivendo. E eu queria falar de alguns frutos, vou compartilhar com o padre hoje. Eu estava na mesa do café e o Espírito falou, vai para a capela que eu vou te dar os pontos pelo qual você deve abordar nessa manhã. E eu desci correndo, falei, vai estar só eu e Deus, está todo mundo tomando café. E eu fiquei com uma vergonha danada, o único que estava dentro da capela era o Padre Ângelo fazendo a liturgia das horas diante do Santíssimo. Eu falei, Padre, desculpa, achei que eu estava sozinho. Eu vim aqui para escutar o Espírito, fala para mim. E aí ele começou a falar e ele falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Foi a boca de Deus naquela hora. E ele estava ali sozinho. E eu nem sei se eu disse obrigado, mas eu sei dele correndo tudo e eu fui agora esquece. Paga o resto, tudo que você preparou na madrugada, tudo que você chorou na madrugada, esquece tudo, agora vai. Depois partilhava com o Padre Eduardo e ele também disse, por aí, vamos nesse contexto. Quando nós chegamos em Lucas, e nós entramos na casa da Beata ontem, alguns de vocês, o Daíra até bateu foto, viu Lília batendo foto também, viu o pessoal lá de Jacarezinho batendo foto também, da Bíblia, que a Beata usava, aquela pequena Bíblia que está lá. E o que mais me chama a atenção, a primeira vez que eu toquei naquela Bíblia, um dia eles abriram para pegar aquela Bíblia e ver, eu fechei ela e quando eu abri ela estava justamente nesse texto. João capítulo 20, versículo 21. Ela abre sozinha. Eu fiz isso por 2, 3 vezes. Não é que eu estava fazendo roleta russa da palavra, não. Mas eu falei, Senhor, me dá uma... Há 100 anos aberta. Me dá uma palavra que norteou a vida da Beata. E abria justamente nesta palavra. João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Preste atenção nisso. Eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Depois São Lucas vai falar num outro texto, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, aqueles mesmos discípulos que caminharam com ele a vida pública dele, os últimos 3 anos, principalmente, onde nós passamos por esses lugares magníficos, principalmente lá em Cafarnaum, que viram os sinais, os prodígios, os milagres, que viram a tempestade acalmada, que viram a multiplicação dos pães, que viram a cura do cego, que viram a conversão de Zaqueu, que viram a cura de Bartimeu, a cura da sogra de Pedro, que viram tantos sinais concretos na natureza, na pessoa de cada um deles, na família e na realidade de vida deles, mas mesmo assim Jesus vai dar uma ordem. São Lucas faz questão de deixar isso bem claro. Não vos afasteis de Jerusalém antes da chegada do Espírito Santo. Não vos afasteis. E a igreja vai nos ensinar isso no documento Aparecida, na conferência dos bispos da América Latina e do Caribe em Aparecida, que é impossível evangelizar sem o Espírito Santo. Paulo VI nos ensinava que a igreja não existe senão para evangelizar. E que não se pode evangelizar, no Evangelho Anunciante ele vai falar isso, sem o Espírito Santo. E a Beata deixa esse legado. Aqui eu entro naquilo que Deus falou comigo nessa manhã pela boca do Padre Ângelo. Os frutos que nós podemos perceber concretos da Beata nesse 100 anos. Veja, o Padre Ângelo é a primeira vez que ele entrou nessa terra. E Deus queria que eu tivesse a humildade. Eu que já muitas vezes vim aqui e já vi muitos frutos, imaginava que eram outras coisas que eu tinha até preparado para falar, mas eu disse, fala dessas 3 coisas. Nesse centenário, 3 frutos são marcantes da Beata. E depois são acompanhados de muitas graças desses frutos. Primeiro, conhecimento. A Beata nos deixa um legado de algo que não existia até então. Em 19 séculos nunca Deus tinha usado uma pessoa, nem um homem, nem uma mulher.
Usou Nossa Senhora para ter o conhecimento, para ser cheia do Espírito, para fazer somente a vontade de Deus, mas depois vai passar 19 séculos para surgir a Beata, e a Beata vai escrever tanto que nunca ninguém escreveu sobre a pessoa do Espírito Santo como ela. Então ela nos deixa um legado de conhecimento, de pneumatologia, de ciência do Espírito Santo, como nunca tinha acontecido até então no mundo, para que a igreja e o mundo entendessem que sem o Espírito Santo não podemos fazer nada de bom. E que é preciso que retornemos ao Espírito Santo para que ele abata a fúria de Satanás que está sobre nós, nos seduzindo, nos desencantando, tirando o nosso vigor e a nossa força. Então esse legado, ela vai escrever 62 literaturas, né, padre? 470 tratados sobre o Espírito Santo, se eu não estou enganado. Veja, quanta riqueza essa mulher vai deixar. As irmãs diziam que a Beata era como o 8º dom do Espírito. A escrita, ela escrevia tudo que o Espírito falava sobre ela. A escrita seria o 8º dom do Espírito, escrever. E João Legado, ela não hesitou em escrever. Ela conviveu com 4 papas, só para o Papa Leão XIII ela escreveu 14 cartas, das quais 12 estão traduzidas no livro Escrito de Fogo, o Padre Dulce citou ele ontem aqui para nós. Então veja que legado, conhecimento. Ela veio também nesse conhecimento trazer uma graça muito grande. Ela nos ensinou que não tem como servir a Deus sem conhecer que aquilo que o Charles falava para nós na partilha dele. Qual é o apostolado? E vejam, e nós como amigos e amigas da Beata temos presenciado que Deus tem feito isso nessa graça do conhecimento. Nós temos subido para um monte para orar, vivendo a nossa vida carismática. A expressão dos carismas, um povo que grita, um povo que louva, aonde vem protestantes, aonde vem católicos, aonde vem gente que acredita e gente que não acredita, mas que vem jovem, que vem idoso, mas todo mundo está subindo para um monte. O último monte tinha mais de 700 pessoas, mas nós também estamos preocupados com a formação, por causa dessa graça do centenário da Beata que ela deixa, esse fruto, o conhecimento do Espírito, para poder servir mais e melhor. É como nos ensina Santo Inácio. Eu preciso trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas orar sabendo que tudo provém de Deus. Então, conhecimento do Espírito, o equilíbrio. E a gente percebe que na igreja, depois da Beata, tem esse equilíbrio do Espírito. Entra, Francisco. Tem esse equilíbrio do Espírito. Nós percebemos nos próprios santos padres. Olha, Paulo VI. Depois de Paulo VI, olha a potência de vida carismática, de carisma de João Paulo II. Aí vem essa sumidade de sabedoria, Bento XVI, depois de uma potência do Espírito chamado Francisco. Aí a gente vê nessa graça que a Beata nos deu, que naturalmente vai acontecendo. Assim como nós fazemos grandes encontros de cura e libertação, nós vamos para breve e fazemos missão com os pobres. Deixamos as massas para cuidar daquele rebanho sofrido. A gente vê isso acontecendo nas partilhas, como a Ângela falava, como o pessoal dos Estados Unidos falou, e como muitos de vocês, a própria Ana, no testemunho dela, dos amigos e amigas da Beata, a gente vê que nós estamos preocupados, sim, de salvar a humanidade, mas também nós estamos preocupados e olhando para aquele pequeno rebanho sofrido, marginalizado, abandonado. Esse conhecimento do Espírito, essa graça, esse fruto do conhecer o Espírito que a Beata nos deixou, nos leva a entender que Pentecostes não acontece sem a cruz. E o padre falava ontem, da mão do Pai passou pelo coração do Filho, aberto na cruz, para termos a grande manifestação no dia de Pentecostes. Segunda graça que a gente percebe da Beata, a fortaleza. A fortaleza. E aonde estão esses frutos? São frutos que já estavam dentro de nós, mas que são agora desabrochados, despertados, inflamados pelo fogo do Espírito. Quando nos abrimos a sermos escravos,
sermos adoradores, a sermos devotos do Espírito Santo. Há pouco tempo atrás, se falasse assim, vou adorar o Espírito, é capaz de ser expulso dentro da igreja. Hoje já se fala nisso. Por falta dessa adoração do Espírito, a gente entrou assim, numa fraqueza tão grande, de tantas novenas, de tantas coisas, de rezar, de passar na frente mais caro, fazer o sinal da cruz para não perder. Se passar um gato preto na frente, faz o sinal da cruz. E chegamos a um ponto de escutar absurdos como a gente escutou por aí. Nossa, depois do Pai Eterno, depois de Deus, só o Pai Eterno. Como se fosse um santo de devoção. E corremos o risco com a novena, com a capelinha, se nós não entrarmos em algo sagrado, de adoração ao Espírito mesmo, de se tornar algo só devocional. E que não vai levar a nada, mas precisa da fortaleza, da força. A Beata nos mostra isso, que para viver esse Pentecostes dos nossos dias, essa força do Espírito tem que estar presente em cada um de nós. Esse é o grande legado. Ela enfrentou tudo. Ela enfrentou a diferença. Ela enfrentou a maçonaria. Ela enfrentou as estruturas da hierarquia da igreja da época. Ela enfrentou a sua casa. Ela enfrentou as próprias colegas de congregação. Ela enfrentou as calúnias, as difamações. Ela enfrentou o cárcere, a prisão. Ela foi para a prisão, gente. 7 anos, um cárcere. Mas ela nos ensina também que esse centenário tem que trazer uma graça de entender nessa força que todos nós somos úteis, que todos nós podemos pedir, Espírito Santo usa-me, e que Ele vai usar, e que nós podemos fazer a diferença no mundo. E a gente percebe quantos homens e quantas mulheres se levantando no mundo. Quantas pessoas, pega aqui um Charles, que eu quero que vocês ainda tenham a graça nesse caminho de escutar o testemunho dele. Que depois de matar, hoje gera vida. Olha para cada um de nós. Da onde nós viemos para chegar aqui hoje. E nessa fortaleza, uma grande graça desse fruto da fortaleza, que eu vejo nesses 100 anos da Beata, é você. Isso tem que queimar dentro de você. Deus quer contar com você. E você pode, a exemplo da Beata, pela força do Espírito, mudar a história. Como Deus mostrou aqueles primeiros 12 que Ele chamou. Mesmo que haja aqui no meio de nós um traidor como tinha entre os 12. Mesmo que haja aqui no meio de nós alguém que negue essa graça como tinha entre os 12. Pedro, que se tornou o primeiro Papa. Essa força do Espírito pode tornar a nossa miséria potência do Espírito. Como aconteceu na vida da Beata, que nós vimos o padre traduzindo a Madre ontem. Aonde pensavam que tinha ouro, tinha lixo. E aonde pensava que tinha lixo, tinha ouro. Você não é lixão. Você é puro de Deus. Essa força do Espírito que habita em ti, te dá essa grande graça, pela fortaleza do Espírito, de ser ouro puro. O teu diabetes carregando insulina, quando você vai, você pode ser ouro puro. Eu vou levar a doçura do Espírito Santo a todos. Vocês estão entendendo aonde está a força? É eu reconhecer que eu sou nada, mas que o Espírito é tudo em mim. A Beata ensinou, deixou esse legado, ao ponto de dizer que o avivamento ou essa moção do Espírito em nós é uma graça para todos, que não se pode ter acepção de ninguém, que não se pode excluir a ninguém, porque todos, na sua fraqueza, têm a plenitude do Espírito, diferente do que tinha no Antigo Testamento. Se nós olharmos no Espírito Santo aqui para entender o que é a fortaleza, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era uma graça que era dada a algumas pessoas até que eles cumprissem uma missão. E depois eles voltavam a ser pessoas comuns. Nós vamos ver isso na história de Davi, nós vamos ver isso na história de Moisés, na história de Abraão, na história de Samuel. E passa o bastão para o padre para ele falar o terceiro fruto, senão você vai perder o tempo. O senhor vai falar do terceiro? Isso. Vou falar do terceiro. O Espírito não falou contigo? Então, só para mim encerrar isso aqui. Que o Espírito lá no Antigo Testamento era apenas o vento, era um fogo, era
Espírito Santo vai ser o quê? Uma pessoa. Alguém que a gente pode conversar. Alguém que vai nos dar a garantia da sabedoria, do conhecimento, da força, para que nós possamos entrar nessa terceira graça do Espírito, que para mim é a principal de todas, que o Padre vai falar para nós, que o Espírito usou a boca dele para falar hoje. Bem, Padre, e aqui eu me despeço de vocês, dizendo que eu saio com o coração partido, com as lágrimas que eu já tinha derramado na madrugada, deixar vocês, porque a saudade já é grande, já chorei no ônibus ontem, mas que eu aprendi a amar cada um de vocês, de uma maneira que vocês não conseguem imaginar o quanto. Da mesma maneira que eu amo a minha família, eu comecei a amar cada um de vocês nesses dias. E só tenho uma coisa a dizer: perdão pela minha pobreza, pela minha miséria, que talvez possa ter ferido, machucado, decepcionado a você. Mas saiba que enquanto eu viver, eu vivo, mas já não serei eu que vivo. É Cristo viver em mim. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenha um final de peregrinação santa, intercedendo por mim, por essa missão, por esses dias, por esse grupo de peregrinos que chega já com muitos problemas, e 44, 13 foram para o hospital e não vêm, depois de já pagar toda a peregrinação. Imagina a decepção, o sonho frustrado. Vem 31. Ore por nós, ore para que também a gente possa alcançar. A gente começa o nosso retiro aqui, na segunda-feira à noite, não, melhor, na terça-noite depois da Páscoa. A gente começa aqui. Serão 2 dias de retiro aqui nessa casa, e daqui a gente peregrina em alguns lugares da Itália, participa da canonização, e vamos a Fátima, encerramos com Maria, e voltamos ao Brasil. Lembrando que ou vivemos esses frutos desse centenário, ou nós seremos reduzidos à planície dos ossos secos de Israel. Pai, passo o bastão. Deus abençoe. Eu não vou nem poder abraçar vocês, mas eu peço que o Espírito dê um abraço. Meus irmãos, o terceiro fruto do Espírito Santo, que dentro desse caminho que Ironi falava, do conhecimento, da fortaleza, é justamente, ele já terminava, já de certa forma já comentando, o terceiro fruto é a identidade. O terceiro fruto do Espírito é justamente a vivência. Uma palavra que pode nos animar e nos conduzir muito a isso é aquela palavra que Jesus disse: o grão de fruto não morrer, como dar a vida? Ou seja, não adianta a gente conhecer muito sobre a história da Beata, não adianta a gente saber muito sobre o Espírito Santo, não adianta você ter formação disso, curso daquilo, ter feito inúmeras viagens, peregrinações, se esse conhecimento todo não é uma aplicabilidade da minha vida. Ou seja, a ação, ou seja, diante de tantas realidades, expressões que nós vimos aqui, né, a divulgação da capelinha, a divulgação do rosário e a reza do rosário, em pequenos, como o padre comentava, né, que a Beata fala, em pequenos cenáculos. Às vezes vai ser ali com 5, 7 pessoas na tua casa, na casa de fulano, no teu grupo de oração. Ou seja, vai ser a vivência, vai ser a aplicabilidade daquele gesto, de uma identidade. A identidade me faz um com aquilo que eu creio, com aquela palavra que eu vejo que é verdade. Porque senão, que fruto? A gente poderia se questionar hoje. Qual é o fruto? E eu, como padre, estou me questionando nessa peregrinação. Qual é o fruto de, como padre, ao sair dessa peregrinação, de comprometimento que eu devo ter com o avivamento do Espírito Santo na minha paróquia, ali no local que eu vivo, que eu estou, ou seja, na sua vida, no seu dia a dia, como eu posso, me comprometendo com o Espírito, levá-lo para a santificação minha e glorificação de Deus. Ou seja, meus irmãos, a identidade é aquilo que faz parte da nossa personalidade, aquilo que está entranhado dentro de nós.
E esse Espírito, e tudo isso que eu vivi, está entranhado dentro de mim a ponto de eu transpirar isso, passar isso para o outro, como vida, como vivência. Porque senão a gente pode estar com, desculpa o termo que eu vou usar, mas com a cachola muito cheia de conteúdo, de experiências, mas de pouca aplicabilidade da palavra de Deus. E essa aplicabilidade, essa vivência, se dá quando o grão de trigo morre. Quando o grão de trigo, é bonito que outra tradução que vai dizer desse texto não é só morre, mas é quando o grão de trigo se gasta, se gastar. Ou seja, eu estou me gastando para a vida no Espírito, para o conhecimento do Espírito. Eu estou vivendo uma vida meio cômoda, acomodada, esperando só e não dando. Acho que esse é o caminho que Deus também quer de nós, espera de nós, diante de uma identidade. Porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu amo. Então, meus irmãos, à medida que estamos tendo a oportunidade não de pegar um livro para ler e conhecer, conhecer a vida da Beata, conhecer o avivamento do Espírito, mas eu estou no lugar. Eu estou vendo aonde foi, como foi, do jeito que foi. Ou seja, isso, meus irmãos, tem que nos levar a uma experiência de identificação profunda dentro de nós, de vivência profunda dentro de nós e de um questionamento dentro desses labirintos obscuros que nós temos dentro de nós, de como eu posso viver essa vida no Espírito, de como eu devo propagar essa vida no Espírito. E um caminho, eu refleti ali, sem saber que eu iria dar essa palavra, eu refleti ali que um caminho é justamente esse. A Beata, como o padre nos falava e conta na sua história, por 7 anos viveu o grão de trigo que morre para poder dar fruto. Viveu o grão de trigo que se gasta, mesmo na clausura, mesmo diante de tantas situações que poderíamos dizer que poderiam ser injustas, mas vivendo de obediência à igreja, ela deu a vida para que pudesse ter os frutos que nós estamos hoje colhendo. E o que nós também podemos hoje fazer para morrer dentro de nós, gastar em nós, para dar frutos, a continuação desses frutos. Então, dentro desse caminho que Ironi já falava, do conhecimento da doutrina da igreja, do conhecimento de toda essa pneumatologia, de toda essa ação do Espírito, e que deve ser para nós um caminho de fortificação, de fortaleza. Eu falava com ele, a fortaleza enquanto revigoramento, ou seja, enquanto reavivamento. Porque na medida que eu assumo aquela palavra, na medida que eu assumo aquele conhecimento, na medida que eu assumo aquela verdade, eu sou reformado dentro de mim, reestruturado dentro de mim. É como se descobrisse forças dentro de mim, para depois vivê-la como autenticidade na vida. Para depois trazer para a minha vida. E a partir da minha vida, a partir dos frutos daquela videira, que São João vai falar, eles possam conhecer a árvore de uma vida renovada, de uma vida reavivada, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.